Fala pessoal, só preparando aqui para a gente começar. Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem? Vou esperar mais um pouquinho para a gente começar. Fala aí Júnior, grande mestre Júnior, professor Júnior está aí presente também com a gente. Só mais uns segundos para a gente poder começar essa live. O assunto de hoje, estou preparando aqui, vai ser Microsoft Excel, tá? Então a gente vai falar sobre o Excel, planilhas eletrônicas. Excel também serve para o Calc, grande parte do que eu for falar, tá? Deixa eu voltar um slide aqui, o primeiro slide aí. Isso ali tá meu Instagram, vocês estão aí já entrando pelo Instagram, já conhecem, é o professor.leonardo.vasconcelos. E-mail para tirar dúvida tá ali, ó, preparatoriainformática@gmail.com. E durante a nossa transmissão, vocês podem ir perguntando, podem ir tirando dúvida, que sempre que possível eu vou respondendo. Fala aí, Luana. Deixa eu ver mais quem. Nando, Aline, Gerson, Nani Mariano, Dayana, Betina, tudo bem? Então, estava aguardando aí mais um pouquinho para começar. Nosso assunto, editor de planilhas Microsoft Office Excel. E o que eu vou falar serve para qualquer versão, só que eu preparei específico versão 2016. Então, já começando de agora, boa noite Camila, boa noite Nando, boa noite Aline, boa noite Rafael, vocês estão me ouvindo bem? Só dá se estiver ouvindo bem, diz um sim aí para mim, saber também quanto de delay a gente tem e a gente começa falando. Sim? Não? Estão me ouvindo bem? Diz sim. Sim, tá, então tá todo mundo ouvindo bem, graças a Deus. Então vamos começar um delay aí pequeno do que eu vou falar até chegar a vocês. Microsoft Office Excel. Quando a gente fala de Excel, uma ferramenta extremamente poderosa, significativa para organizar uma grande quantidade de dados. Ele também funciona para fazer cálculos simples, rastreamentos, quase todos os tipos de dados. Mas o que importa para concurso, a gente está falando de concurso, é adicionar seus dados, classificar seus dados, filtrar, inserir tabelas e gráficos. Então, você que está aí junto comigo, anota aí, serve para adicionar dados, classificar, filtrar, tabelas, inserir tabelas e criar gráficos. Então, quem chegou agora aí, estamos começando a aula agora. É um editor produzido pela Microsoft, funciona na maioria dos sistemas operacionais pagos, tá? Não funciona no Linux. Então ele funciona além do Windows, no macOS, no iOS, no Android. Então ele funciona nos principais sistemas operacionais. Outra coisa que a pergunta sempre dentro das nossas bancas, tá? Extensão, quando a gente trabalha com Microsoft Excel, a extensão padrão, anotem aí, o nativo é XLSX para toda e qualquer versão 2007 e superior. Qualquer versão 2007 e superior, ele é o XLSX. Versões anteriores a 2007, a gente usa a versão XLS. Então é outra questão de concurso público. O tipo de arquivo é uma pasta de trabalho. O tipo de arquivo é uma pasta de trabalho. Nessa pasta de trabalho contém planilhas, podem ter várias planilhas. Cada planilha é dividida em colunas e linhas, e o encontro de uma coluna com uma linha é uma célula. Então, bora lá. Tela inicial do Microsoft Office Excel 2016. Para quem utiliza versões anteriores a 2013, ele não tinha essa tela. Ele entrava diretamente numa planilha em branca. Mas na versão 2013 eles criaram essa tela inicial, onde já foi perguntado em banca. O que a gente tem do lado esquerdo superior? São os documentos recentemente abertos. Eu posso abrir outras pastas de trabalho aqui embaixo no canto esquerdo inferior.
Do lado direito eu posso abrir uma pasta de trabalho em branca, modelos pré-existentes e abrir também modelos online. Então, o pessoal que está chegando aí, a gente está começando agora. Partes principais da sua janela do Excel. É bom que você tire um print depois dessa tela para você anotar com calma. Então, quem não sabe aí, no celular é fácil tirar um print. O que a gente tem? Barra de títulos. Em cima da barra de títulos a gente tem uma barra de ferramentas de acesso rápido, onde mostra as ferramentas salvar, desfazer, refazer. No canto direito a gente tem mostrar ou ocultar a faixa de opções, minimizar, maximizar ou restaurar e o botão de fechar essa janela. Logo abaixo da barra de título temos a faixa de opções, que é dividido em guias, grupos e comandos. E é através dos comandos que eu vou formatar minhas células, alinhamento. Fala aí, Helva, tranquilo? Um abraço aí para você, grande parceiro, grande amigo. Nessa Amorim, então quem está entrando aí, Késia, tiraram a print aí? Logo abaixo a gente tem uma barra. Nessa barra, embaixo da faixa de opções, no canto esquerdo, quem vai fazer prova para a Polícia Civil, a banca AOCP, já perguntou. Caixa de nome, que mostra o nome da célula selecionada. Aqui no meio a gente tem o cancelar, aceitar e para auxiliar a criar uma função, uma fórmula, e a barra de fórmula propriamente dita, que mostra o que a gente digitou numa célula, na célula selecionada. Como tira um print? Depende da sua marca de celular. A maioria deles é apertar o botão e segurar, ou apertar o quadrado e segurar. Tem que ver aí como é o seu celular, qual o modelo dele, quem perguntou aí. Tem alguns que é o botão do volume e o desligar ao mesmo tempo. Cada celular tem sua maneira, tá? Então, não estou conseguindo tirar print. Ah, já tirou? Graças a Deus, tirou o print já. Então, tá aqui. Nessa parte aqui a gente tem a planilha. Veja que no Excel, a partir da versão 2010, ele só abre uma planilha. Antes ele abriam 3 planilhas. Tem o mais para adicionar novas planilhas. Então, cada planilha é dividida em colunas, em linhas. O encontro de uma coluna com uma linha é uma célula. As colunas são letradas A, B, C, D. Quando chegar na letra Z, lembre-se que tem o K, tem o Y, tem o W. Quando chegar na letra Z, ele continua com 2 letras, AA, AB, AC, AD. Quando chegar no ZZ, ele continua com 3 letras, AAA, AAB, AAC, e assim até o XFD. Fala aí, Silas, fala aí, Renato. Já as linhas são numeradas. Renato Vieira, grande professor, boa noite, mestre. As linhas são numeradas, 1, 2, 3, até 1.048.576, que é 1024 vezes 1024. Logo abaixo a gente tem a barra de status. É interessante saber que nessa barra de status, quando você seleciona um conjunto de células, ele mostra a soma, mostra a média e a quantidade de células selecionadas. Modo de exibição e zoom nessa parte principal da janela. Então, bora lá. Barra de ferramentas de acesso rápido. Temos a ferramenta salvar, desfazer, refazer. Tecla de atalho para salvar Ctrl B, desfazer Ctrl Z, refazer Ctrl Y. E ainda posso personalizar, clicando na setinha para baixo. Eu personalizo a barra de ferramentas de acesso rápido, colocando qualquer outro comando. Então tá aí a barra de ferramentas de acesso rápido. Eu vou passar, eu sei que é muito slide. Para quem não conhece, eu tenho um site, eu disponibilizo sempre todo o meu material de graça. Vocês já devem ter entrado nele. É bit.ly/informática concurso. Acabei de escrever aí para vocês. Depois, quem não conhece, na bio também tem esse site. Nos slides de aula estão lá esses slides, tá? Faixa de opções, ela é dividida em guias. As guias são divididas em grupos. Os grupos são divididos em comandos. Temos como guia a guia página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão e exibir por padrão. E ao lado desses a gente tem ferramenta nova, desde 2013 existe,
O que você deseja fazer? Entrar com uma conta da Microsoft e compartilhar o arquivo editado com outros usuários. No menu arquivo, tira aí a foto, print para tecla de atalho, vai ter um monte de tecla de atalho. Excel não é comum cobrar tecla de atalho, cobra-se mais dentro do Word, mas quem está aí e gosta de anotar e não perder nenhuma questão, é interessante anotar. Novo Ctrl O, abrir Ctrl A, salvar Ctrl B, salvar como F12, imprimir Ctrl P, fechar um arquivo, uma pasta de trabalho, Ctrl W ou Ctrl F4. Essa que eu falei são as principais teclas de atalho. Tem muitas outras teclas de atalho. Vou passar aqui, eu não vou parar muito no menu arquivo, que no Excel não pergunta muito, tá? Então, quem quiser depois com calma, tem bastante informação lá nos meus slides em aula. Vou tentar deixar livre gravada para você poder ver depois, Patrícia. Não garanto, porque essa live vai ser um pouquinho extensa, ali pelo menos 1 horazinha, 1h30 talvez. Então não garanto que ele vai permitir manter isso tudo, tá? Tem um canal já no YouTube, Grande Silas tem sim um canal, só que eu ainda não comecei a alimentar ele por completo, já tem algumas resoluções de questões, já tem uma teoria lá sobre segurança da informação, mas Silas, ainda não montei meu canal, ainda mais agora que o YouTube ele está restringindo postar vídeos para quem tem mais de 1.000 inscritos. Ainda não cheguei nesse número, 200 e poucas pessoas. 1 hora pode cair, né, Aline? E se cair, aí não tem como manter tudo lá. Mas se tiver, eu vou enviar. Então, para abrir arquivo, é interessante saber as extensões que ele abre. Ele abre o XLSX, XLSM. Eu vou passar isso aqui que no Salvar Como eu falo de novo sobre extensões e tá maior para a gente poder ver. Então no Salvar Como aqui é importante, deixa eu até dar zoom, vou chegar lá mais próximo, um zoom maior. No Salvar Como eu posso salvar com padrão XLS, posso salvar padrão com macro XLM, binário XLB, antigo era o XLS até a versão 2003, página de web como HTML ou HTML, modelo é o XLTX, modelo com macro é o XLT com XLTM, só modelo antigo era o XLT, dá para salvar o arquivo como texto separado por tabulações, é o TXT, o formato que ele salvaria, dá para salvar separado com vírgulas, na verdade é com ponto e vírgula, é o CSV. Tem o formato ainda ODS, que é o formato do OpenOffice. Dá para salvar também como PDF, XLSX, eu tinha falado, XLA, que é suplemento, ou XLAM, suplemento do Excel, perguntou ano passado isso em um concurso, e XPS, que é o formato de impressão. Então tá aí, deixa eu voltar para cá, tá bem improvisada essa live, tá? Espero que vocês estejam gostando, tá? Qualquer coisa que tiver ruim aí, pedir orientação, perguntas, é só falar. Ícones, também alguns ícones do imprimir é Ctrl P, para imprimir a planilha ativa, já caiu em concurso, quem vai fazer lá, VUNESP, oficial PM, tanto oficial como soldado PM, oficial PM é FGV, mas soldado PM de São Paulo, VUNESP, pode perguntar. Planilhas ativas, toda a pasta de trabalho, seleção, se vai imprimir com a folha tipo retrato em pezinha ou paisagem, ela deitada, tudo bem? E também esses ícones aqui de sem dimensão, ajustar uma página, todas as colunas em uma página ou todas as linhas de uma página. Então esses ícones aí costumam ser cobrados em concurso público também. Deixa eu voltar aqui para que a gente possa enxergar. Eu prefiro com a câmera deitada, mas aí tem gente que reclama, por isso que eu não botei deitado aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Falando dos grupos da guia página inicial, temos o grupo área de transferência, grupo fonte, alinhamento, número, estilo, célula e edição.
Tecla de atalho do grupo área de transferência é igual ao do Word, é igual ao do PowerPoint. Recortar, Ctrl X, copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V, colar especial, Ctrl Alt V, pincel de formatações, copia a formatação do texto selecionada, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Eu posso copiar, ou recortar até 24 blocos de informação, mantendo isso no painel área de transferência. Para abrir o painel, tem que clicar nesse íconezinho aqui no canto direito inferior do grupo área de transferência. E aí você consegue visualizar tudo que foi copiado ou recortado para copiar ou colar, na verdade, um por um. Quero chamar a atenção para esse grupo área de transferência, porque muitas das vezes pode cair o ícone, pode cair o nome do comando, pode cair o atalho e também pode perguntar o que é área de transferência. A área de transferência é uma área reservada na memória RAM do computador para armazenar temporariamente tudo que foi copiado e ou recortado. Somente no Word, Excel, PowerPoint que ele consegue armazenar até 24 blocos copiado e ou recortado. Em qualquer outro software, ele só mantém o último item copiado e ou recortado. Colar especial a gente não precisa. Grupo fonte é igual ao do Word, vou passar também. Só negrito, itálico, sublinhado, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, que cai bastante. Bordas, preenchimento, atalho. Grupo alinhamento, qual comando que cai mais? Quebra de texto automaticamente, o ícone, vou chegar lá nesse ícone. Quebra de texto automaticamente, é muito cobrado. Caso o texto não caiba na largura da célula, usando esta ferramenta, ele aumenta a altura, quebrando o texto em diversas linhas. Mesclar e centralizar, ele une uma ou mais células, na verdade 2 ou mais células, e mantém somente o texto da que tiver mais à esquerda superior. Então essas duas ferramentas caem muito, além do direção, que eu posso mudar, orientação, que eu posso mudar a orientação da minha formatação. Inclinado, sentido horário, anti-horário, girar o texto na vertical. Então, bora lá. Estão gostando aí da live? Vai dando notícia. Se eu tiver muito rápido, para aí, me pergunta para que eu possa voltar. Então aqui, ó, temos esse grupo que é o grupo número ainda na guia página inicial, que eu posso transformar em formato de contabilização, porcentagem, separador de milhar. É muito importante, extremamente importante. Ó, tem um zero, passou a ter 2, diminui não, tem 1, passou a ter 2, aumenta o número de casas decimais. O outro tem 2, passou a ter 1, diminui a quantidade de casas decimais. Então essas duas ferramentas são muito cobradas. Ali no canto direito a gente tem os tipos de formato que a gente pode entrar, de número, geral, número, moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, científico, ainda pode ser personalizado. Então tá aí o grupo número. Outra coisa que cai muito em concurso é esta ferramenta aqui, formatação condicional. Se você já fez alguma questão de concurso de Excel sobre ferramentas, com certeza já deve ter se deparado com essa ferramenta, formatação condicional. Quero chamar a atenção que na formatação condicional eu posso criar regras. Ele identifica determinados padrões, estilos, e eu posso criar regra de realce, barra de dados, escala de cores, conjunto de ícones. Então, na formatação de condicional, ele encontra padrões e eu posso estar formatando a tela com condições. Por isso que o nome da ferramenta é formatar condicional. E essa formatação pode ser barra de dados, escala de cores, conjunto de ícones ou realce da sua célula. Ferramentas, grupo, células. Eu tenho ali, volta para cá, voltou. Foi mal aí, sem querer eu pausei ele aqui, estão me vendo aí? Pretendo manter salvo assim, não vou garantir o Lohane,
porque vai depender se ele cair, eu perco isso tudo. Estão me vendo aí, estão assistindo, sem querer dei uma pausa, agora voltei. Grupo células, a gente tem as ferramentas inserir, excluir e formatar. Interessante que na inserir, se eu selecionar mais de uma linha, ele insere mais de uma linha. O excluir, a mesma coisa. Se eu insiro as linhas vão para baixo. Se eu insiro colunas, as colunas vão para a direita. E aqui em formatar, eu acho interessante falar, quando a gente usa a ferramenta formatar, essa daqui, eu posso estar bloqueando e desbloqueando célula. Todas as células por padrão estão bloqueadas. Só vai ficar sem poder preencher se eu proteger minha planilha. É outra ferramenta que está em formatar. Quando eu protejo minha planilha, todas as células bloqueadas não vão poder ser alteradas. Por padrão, todas estão bloqueadas. Repara ali que está marcadinho o bloqueado. Tá vendo lá? Vou ver se eu dou mais um zoom. Ó. Tá marcado. Se eu desmarcar, ela fica desbloqueado. E aí, se eu proteger minha planilha, desculpa, ele não vai ter mais esse problema. Então, vamos continuar. Formata célula, grupo edição. Essa ferramenta aqui cai muito em concurso. São 3 ferramentas aqui que caem muito. Alt soma ou simplesmente soma. Tecla de atalho Alt mais igual. Ele permite somar uma coluna ou uma linha. Ainda do classificar e filtrar. O classificar, para quem não conhece a ferramenta classificar, está aqui em cima. Deixa eu ver se eu chego lá. Aqui, ó. Classificar, está aqui os ícones dela, de A a Z ou de Z a A, e ainda o personalizado. E o filtrar, para quem não conhece, é o filtro mesmo. O que faz o filtrar? Quando você manda filtrar, ele insere uma setinha para baixo na célula. Quando você faz isso, de inserir uma setinha para baixo na célula, você pode filtrar aquela coluna com determinada regra que você criou. Média, maior que, menor que, entre. E o classificar é colocar em ordem crescente ou decrescente, alfabética ou numérica. Então, bora lá. Pessoal, estou passando algumas ferramentas porque muitas delas estão no Word. Quem estudou já o Word sabe disso. No Word a gente precisa falar de todas. Aqui eu estou falando mais das específicas, as que mais caem, que são específicas do Excel. Por exemplo, inserir gráfico. Existem vários tipos de gráfico: coluna, linha, pizza, barra, área, dispersão, ação, superfície, radar, árvore, explosão solar, histograma, caixa e caixa estreita, cascata e combinação. Seta para baixo, filtra coluna. Correto, isso. Quando você usa a ferramenta filtro, ele coloca a seta para baixo na sua coluna. Não é a seta do teclado, ele coloca uma setinha na célula, tá? Quando você aperta em filtro, ele coloca uma setinha na célula e aí ele vai filtrar esses dados. Exemplos que caem em concurso de gráfico. Gráfico de coluna, viu o gráfico é perguntar o nome, normalmente é isso. Gráfico de linha, olhou o gráfico na prova, normalmente é o nome, ele te dá o gráfico e pergunta o nome. Gráfico de pizza, esse pizza aí as cores estão mais parecidas umas com as outras. Gráficos de barra, gráficos de área. Dispersão, o pessoal sempre confunde ele com linha. Reparem que no dispersão os pontinhos estão marcados lá na linha, tá vendo? Esses pontinhos ficam marcados. Ou ainda pode ser o desvio médio, quando você não tem um biquinho. Então, gráfico de dispersão, o pessoal confunde muito em prova. Temos gráficos de ação. Deixa eu dar um zoom aqui. O gráfico de ação, abertura e fechamento de bolsa, altas e baixas. Gráfico de superfície. Gráfico de radar, ele parece uma teia de aranha. Gráfico de rosca é o pizza sem o centro dele, para quem nunca tinha visto. Bolhas, esse meu bolhas, quando eu montei o gráfico, ele ficou todas as bolhas juntas, mas às vezes está dentro de um mapa. E vamos passar para a próxima guia, guia layout de página. O que cai aqui é mais essa ferramenta aqui, ó, área de impressão. Essa ferramenta, área de impressão, que eu posso definir qual vai ser a área impressa na minha planilha. Então, essa ferramenta aí é o que mais cai para
para concurso, tá? Pessoal gostando, vamos dar um ok aí, dar um joinha. Depois gostaria lá que vocês pudessem comentar no próprio link lá onde eu deixei falando que ia ter uma live hoje, se gostaram ou não gostaram, tá? Mas deixa para o final para a gente não se perder. Na guia Fórmulas, ele tem as ferramentas para auxiliar a inclusão de fórmulas. Tá aqui, ó, inserir uma função. Tem vários tipos de função: financeira, lógica, texto, data, hora, referência, trigonométrica, entre outras. Eu posso definir nome de células ou grupos de células. Eu posso rastrear precedentes e dependentes. O que é rastrear precedentes? É o que veio antes para dar um resultado de uma fórmula. O que é rastrear dependentes? Para dar um resultado de onde veio os dados. Então é só muda a direção da setinha, tá? Essa aqui é a única tecla de atalho que cai. Essa ferramenta aqui, ó, no canto, essa especificamente, eu posso colocar aqui as opções do meu cálculo. Opa, passei sem querer. Opções de cálculo sejam manuais. Então essa ferramenta aqui recalcula toda a minha planilha. Tecla de atalho para ela é F9. Para atualizar todas as fórmulas e funções, qual é a tecla de atalho? Já perguntou várias vezes isso em prova. F9. Para atualizar todas as fórmulas e funções, F9. Tudo bem? Então, guia dados, a gente tem lá de novo a ferramenta para classificar e filtrar. É o que eu falei, um dos que mais cai em prova. Classificar, coloca em ordem crescente e decrescente. Filtrar, ele vai colocar uma setinha na célula e essa setinha vai filtrar a coluna. Eu também tenho validação de dados, remover duplicadas de dados, criar testes de hipótese. Tem várias ferramentas aí que podem estar aparecendo, mas é muito incomum a não ser as ferramentas classificar e filtrar. Pessoal, desculpa se eu estou indo muito rápido, eu tenho que ser realmente rápido, porque o Excel, quando eu gravo ele para um concurso, é em torno de 4, 5 horas gravando, e aqui na live eu não tenho esse tempo todo junto com vocês, infelizmente, apesar de querer fazer outro bloco para explicar melhor, tá? Classificar, ferramenta classificar, ela abre essa janela, eu posso criar vários níveis de classificação. Posso escolher o tipo de classificação. E aqui do lado tá os filtros, ó. O filtro ele coloca uma setinha para baixo e eu posso estar filtrando, criando filtros para mostrar determinados valores dentro da minha célula. Tudo bem? Então, bora lá. Revisão. Aqui na guia revisão, além do que a gente tem, ortografia e gramática, que é o F7, o comentário que não é impresso, a gente tem de novo essa parte de alteração, onde eu posso proteger a planilha. Quando eu protejo a planilha, todas as células bloqueadas não podem ser editadas. Proteger parte de trabalho, protege o arquivo, aí eu não posso adicionar e nem remover planilhas. E posso também estar compartilhando essa parte de trabalho com outros usuários para edição em conjunto, para quem tem o original usando uma conta Microsoft Office. Na guia exibir, a gente tem várias opções de exibição. Cai muito em prova a parte de macro. Quem nunca viu o comando macro, tá lá no cantinho. O macro, eu posso gravar comandos do Excel, tanto isso no Excel quanto no Word, gravar esses comandos, negrito, itálico, sublinhado, e criar uma nova ferramenta com isso. Temos também a ferramenta congelar painéis, que é essa daqui, que nela eu posso congelar o painel. Quando eu congelo o painel, vai congelar, vai manter fixa sempre a amostra todas as colunas que estão à esquerda e superior da célula selecionada. Eu posso congelar as linhas que estão superiores, posso congelar as colunas que estão à esquerda. Fala aí, Bruno Vidal, tranquilo? Cadê o nosso churrasco? Apesar que agora a gente não pode sair de casa. Tá devendo um churrasco, hein? Vamos lá? Então, chegamos nos modos de exibição também de planilha. Esse é o modo de exibição normal, é o modo que você normalmente trabalha.
Temos modo de visualização quebra de página. Ele vai mostrar um tamanho de folha. Tem o modo layout de página. Ele mostra como se fosse várias páginas, como é impresso as páginas. E, como eu falei lá no início, temos a barra de fórmulas, onde eu tenho... Opa, quase que eu derrubo minha câmera aqui. Onde eu tenho a caixa de nome, onde tem o nome da célula selecionada. Cancelar, inserir função e a barra de fórmula propriamente dita, onde aparece o que a gente digitou. Lá embaixo na aba planilha, como eu falei, eu posso estar adicionando planilha. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu posso inserir, excluir, renomear. Para renomear, eu posso usar praticamente todos os caracteres, com exceção, lembra do bonequinho que a gente sempre desenha? Aspa, dois pontos, asterisco, pipe, barra contra barra, interrogação, só que ele é sem o braço, então não tem o sinal de maior e menor. Qualquer um caractere menos esses 7. Esses 7 de novo. Aspas, dois pontos, asterisco, pipe, barra contra barra, sinal de interrogação. Não pode ser utilizada no nome de arquivo nem de pasta. E eu falei da barra de status aqui no meio, ó, quando você seleciona células, tem a média, contagem de células selecionadas e a soma. Ah, professor, mas eu selecionei com texto, vai ter só a contagem, não vai ter média. Se uma tiver número, tem média. Então, é isso aí. Beleza? Botão direito do mouse em cima de uma célula, ele me permite usar essa caixa para formatação das células. Deixa eu dar um zoom. Um zoom, mais um, aí. Formatação das células, e tem algumas ferramentas que a gente falou. Posso estar limpando conteúdo, excluindo célula, filtrando, inserindo comentários. Tem algumas opções aí para vocês olharem. Então, bora lá. Operadores de aritmética. Vamos começar a falar da matemática que a gente tem dentro do Excel. Quando a gente fala de operadores de aritmética, tem que lembrar a ordem que é executados esses operadores. Primeiro ele resolve tudo que está dentro do parênteses, depois ele resolve uma função, lembrando que a função precede um parênteses, depois ele resolve exponenciação, porcentagem, depois ele resolve multiplicação e divisão, por último soma ou subtração. Essa é a ordem que a gente aprendeu lá no nosso segundo grau, no primeiro grau. Primeiro dentro do parênteses, depois uma função, depois exponenciação e porcentagem, depois multiplicação ou divisão, por último soma ou subtração. É matemática pura, igual da quinta série. Falo sempre isso dentro de sala. Vamos lá. Operadores de lógica. Operadores de lógica, deixa eu dar mais um zoom. A gente tem o maior, menor, maior igual, menor igual, diferente e o igual. Traçou um pauzinho para cima aqui, um pauzinho para baixo, você vai ver que esse vai formar um 7, é maior, e esse forma um 4, que é o menor. Então, ficou na dúvida quem é maior, quem é menor, também pode fazer isso. Dependendo da função, o verdadeiro pode assumir valor de 1 e o falso pode assumir valor de 0 também. 1 é verdadeiro, 0 é falso, dependendo de onde for. Fica assim não, vai ser fácil resolver as contas. Talvez hoje eu não consiga passar a conta, estou pensando em continuar essa live, talvez amanhã fazendo essas contas com vocês com calma, tá? Para a gente poder aprender bem. Operador de texto, todo texto escrito numa função tem que estar entre aspas. Usou texto, tem que estar entre aspas. Usou texto, tem que estar entre aspas. Símbolo de concatenar, esse E comercial, ele junta os termos, junta os valores. O dois pontos pode ser escrito também como ponto, ponto. Ele é um conjunto, intervalo de células ou matriz de células. Já o ponto e vírgula seria o separador de fórmula ou função. Ponto e vírgula, separador de fórmula ou função. Tá? Eu pretendo sim, vou continuar, vou chegar lá, pelo menos o iniciozinho para a gente explicar, calma, e vamos continuar. Planilhas eletrônicas. Como eu falei, a gente tem uma pasta de trabalho que contém planilhas. As planilhas têm colunas que vão da letra A até a XFD. As linhas são numéricas, vai de 1 a 1.048.576. E coluna versus linhas, o encontro de uma coluna com uma linha é uma célula. A célula é nomeada sempre com letra
e número. Letra e número. Para a carreira policial cai conta? Sempre. Todas as questões para a carreira policial normalmente são contas, tá? Depende da polícia que você for fazer. Polícia militar, por exemplo, a última prova foi só função. Na Polícia Civil tivemos funções também com cálculos de aritmética e lógica. Na Polícia Federal e Rodoviária Federal, as últimas duas provas, não houveram questões de Excel. Então, quem está estudando carreira policial tem que ver. Normalmente cai. Cálculos iniciais, essa planilha aqui do lado direito de vocês, eu vou estar usando em todos os meus cálculos, tá? Então, é obrigado a saber. Aqui eu coloquei, ó, B2, coluna B, linha 2. Então, ele tem um valor de 1. Repare que eu botei aqui, é igual ao que está aqui. Mais B3, coluna B, linha 3, ó. B3, valor 2. Então, isso aqui é 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Se eu digitar isso numa célula, vai dar valor 3. Aqui, ó. C3 vezes é 5. Coluna C, linha 3, vale 5. Vezes, o asterisco é vezes, é 5. Coluna E, linha 5, vezes 2. Então, 5 vezes 2, olha lá. Se eu digitar isso numa célula, vai aparecer 10. Cai na Polícia Civil do Rio de Janeiro? Cai sim, senhor. Polícia Civil de São Paulo? Cai também, tá? Então, isso aí, básico é fazer conta, sim, tem que fazer conta. É sempre contas básicas mesmo. B6 barra C6, é B6 dividido por C6. Ó. Coluna B, linha 6, 6 vale 5. Dividido por C6, dividido por 2. 5 dividido por 2, 2,5. Outra aqui, ó, E6, E6 vale 3. Menos E4. E4 vale 4. Então é 3 menos 4, resultado menos 1. Tem que saber fazer conta sim. E5, acento circunflexo B5. E5 elevado a B5. E5 está aqui, ó, é 2 elevado a B5. B5 é 4. 2 elevado à quarta potência. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Se eu digitar igual a 15%, o resultado vai ser igual a 0,15. Não, 2013, 2016, igual em tudo, tá? 2013, 16, 19, 365, igual em tudo quando se fala de fórmulas e funções. O Excel não muda. Só a partir de 2013 que houve acrescento de funções tipo soma 6, 6, conte 6, média 6. Função soma. Vamos lá, o que faz a função soma? Soma todos os valores, ele só basta somar os valores. A gente está começando no beabá, estamos, Nani, começando do zero ali, vai ficar mais difícil. Então, estamos no zero ainda, estamos no básico do básico. O que é a função soma? O principal na prova que você tem que chamar atenção e prestar atenção é a diferença entre o ponto e vírgula e os dois pontos. O que é o ponto e vírgula? O que é o dois pontos? O que é ponto e vírgula? O que é dois pontos? O ponto e vírgula é uma célula e outra. Então tá lá, isso é básico, isso. B2, ponto e vírgula, B7. Ó. 1 mais 6 dá 7. Beleza? O ponto e vírgula é o E. Muitas das vezes lido com E. Já o dois pontos, ó, vamos lá de novo. Tá vendo? Nessa aqui tem dois pontos. B2, dois pontos, B7. O que você faz? Faz um pontinho lá em B2, faz um pontinho em B7 e faz um retângulo colocando essas células que você marcou na diagonal. Então, de B2 até B7, somando tudo isso, dá 21. Grande Gustavo Portela, grande... Caraca, o repórter da Folha Dirigida está assistindo a gente aqui junto comigo. Um abraço, meu amigo, um abração mesmo aí para vocês. Espero um dia estar naquela live que vocês fizeram aí para dar um show de aula aí também no presencial. Presencial não, ó, ao vivo, desculpa, pela Folha Dirigida. Grande abraço, meu amigo Gustavo Portela, esse grande repórter da Folha Dirigida. Quem ainda não segue as redes sociais da Folha Dirigida tem que seguir,
Porque sempre tem notícia sobre concurso, agora está se falando muito. Deixa eu virar até a câmera para falar aqui comigo. Está se falando muito ali sobre como está a situação dos concursos, se parou, se continua, qual é o novo processo. Gustavo Portela está sempre entrando ao vivo com vocês, trazendo novidades. Então, grande mestre mesmo, Gustavo Portela, grande repórter. Gustavo Portela está com a gente. Não, o Gustavo é amigo de peito. A gente trabalha lá na Folha Dirigida. Quem não sabe, eu trabalho junto com ele, auxiliando eles lá, faço diversos artigos para a Folha Dirigida e sempre estou comentando ali, sempre que possível estou marcando com eles também para fazer uma live, faço de casa às vezes. Trabalho no FD Questões, para quem não conhece, Folha Dirigida Questões vai ser um dos maiores sistemas de questões ainda, está no processo de evolução, já está sendo vendido, comercializado, precinho baratinho, onde está fazendo simulados, vários simulados inéditos. Você que vai fazer Polícia Civil, você que vai fazer diversos concursos que estão abertos, eles sempre têm um simulado inédito, novo, aparecendo lá. Então, quem não conhecia FD Questões, depois entra no site lá com calma para ver. Então, aproveitando que eu fiz um merchandise aí, vamos voltar para cá para função soma, tá? Voltando para a função soma, então 2 pontos é até, vai de uma célula até outra. Vamos aqui, ó, soma de B6, 2 pontos é meia. Então vou chegar aqui, mais próximo. B6, você bota um pontinho em B6, bota um pontinho em E6, tá aqui. Menor retângulo possível seria essas células. Como é a função da soma, basta somar 65. Tá vendo ali? 65? Então lá o resultado 65. Ó. A outra é a soma de C3, 2 pontos de meia. Como faço de novo, ó. É a maior parte da dúvida. Faz um ponto em C3. C3 está aqui. Faz um ponto em D6. D6 está aqui. Então é esse conjunto de células. Somando isso dá 74, 154, 168. Somando tudo ali, 168. Pessoal, essa é a função da soma. Para quem não sabe, função soma basta somar os valores que estão dentro do parênteses. Lembrar que o ponto e vírgula separa as células e o 2 pontos é um conjunto, um intervalo de células. Vamos falar da função média. A função média calcula a média aritmética dos argumentos. Ponto e vírgula é soma na vertical e na horizontal. Não, Shirley, pelo amor de Deus, não. Ponto e vírgula é o E. É uma célula e outra célula. Não tem nada de vertical e horizontal. Ponto e vírgula é uma coisa e outra. O 2 pontos é um conjunto matriz intervalo de células. Vai de uma célula até outra célula. Então, vou mostrar de novo. Ó. No primeiro ali, o mesmo conjunto, média de B2 e B7. B2 é esse. E B7 é esse. São só esses dois. Somando dá 7. Se eu somei 2, divido por 2, 3,5. Quando a gente fala aqui, ó, vou pegar esse aqui de baixo. É 6, 2 pontos é meia. Peguei esse aqui, ó. Desculpa, B6, 2 pontos é meia. Você marca um pontinho aqui em B6, marca um pontinho aqui em E6, faz um retângulo, conjunto é esse todo aqui. Somando isso tudo, ó, 58, 60, 65. Eu divido por 4 células somadas. Quando eu divido por 4 células, 65 dividido por 4 dá 16,25. É isso aí que é a média. Soma todos os valores e divide pela quantidade de valores somados. Tem que lembrar que soma somente número. Célula vazia é ignorada, célula com texto é ignorada. Bora lá? Função mínimo. Função mínimo. Essa é uma das mais tranquilas que tem. Não tem cálculo nenhum, não tem que fazer conta nenhuma. Basta olhar para a célula e verificar quem é o menor valor. Por exemplo, quando a gente usa o ponto e vírgula é o E. Então aqui, ó, mínimo de B2, ponto e vírgula B7 é o mínimo desse. E esse que é o mínimo. Olhando para os dois, é o 1 que é o mínimo. Já no segundo, ó, mínimo de B2, 2 pontos B7. É esse conjunto. Quando a gente fala desse conjunto, o mínimo é 1. Quando a gente fala no próximo, ó, B6, 2 pontos é 6.
é daqui até aqui. O mínimo, então, é 2. O próximo ali, ó, C3, 2 pontos, D6. C3 está aqui, D6 está aqui, é esse conjunto aqui. O mínimo também é 2. Mínimo é o menor valor da planilha. Quando a gente fala de função máximo retorna o maior valor. Função máximo retorna o maior valor. Máximo, função que retorna maior valor. Com ponto e vírgula, opa, já ia puxar lá na minha tela. Com ponto e vírgula é um e o outro, ó, B2 e B7. Máximo, maior valor, então é 6. B2 até B7, é esse conjunto todo, então é 6. B6, 2 pontos é 6. B6, 2 pontos é 6. Maior valor, 55. C3, 2 pontos, D6. C3, 2 pontos, D6. Opa, maior valor também é 55. Então, a função do máximo, mostrar maior valor. Pessoal, por hoje eu também estou começando a ficar cansado. Eu teria que fazer uma pausa, beber uma água e voltar. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar amanhã, 8 horas da noite de novo? O que vocês acham da gente voltar e continuar daqui? Eu relembro um pouquinho de fórmula e função e a gente entra em mais funções, como função do menor, função do maior, função da mediana, que é a med, do modo, que faz a moda, mod, que é a divisão com o resto, função C, a gente vai uma por uma, função E, função OU, função soma C, média C, conte C, conte num, conte valores, contar vazio, proc, proc V, proc H, concatenar, maiúscula, minúscula, direita, esquerda, ABS, int, truncar, olha quanta função a gente tem. Teto, arred, agora, hoje, dia, mês, ano, hora, minuto, tem isso tudo de função. Então, a gente deu aqui de live 47 minutos exatos. Adorei estar com vocês nessa noite. Quem gostou, eu peço, tira lá um print, marca o professor na live, pode marcar lá no seu Instagram. Eu vou repostar, falar que vocês estavam aqui, para que amanhã a gente tenha uma galera muito boa aqui estudando de novo. A gente tem a oportunidade de ver mais um pouquinho dessas funções, chegar em planilhas desse tipo aqui, ó, saber como se faz média de mais de uma maneira, fazer como se faz a nota maior, a nota menor de mais de uma maneira, fazer funções com referências absolutas, referências relativas, referências mistas. Então, o que é alça de preenchimento, tudo isso. Amanhã, 20 horas. Amanhã, 20 horas. Vamos falar de Excel funções. Vou botar lá depois no Instagram para que a gente possa continuar. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço a todos. Não deixa de marcar o professor aqui. Isso para mim é o mais importante, juro para vocês. Mais importante é a aprovação de vocês, vocês serem nomeados. Por isso que a gente está aqui hoje ao vivo fazendo essa live, passando conhecimento para vocês, vocês de casa e eu daqui. Pena que não pôde ser no presencial. Sim, estou começando no basicão, comecei do zero hoje. A aula que vem a gente continua, revisa um pedacinho do zero e vai acelerando para a gente ver mais. Tá? Então vou fechar Excel inteiro ao vivo com vocês. Todo dia um pedacinho ali de meia hora, 40 minutos, uma hora ali. Vai depender de como eu tiver e como vocês estiverem. Pessoal, não sai de casa, se proteja também. Coronavírus não tá fácil. Onde eu trabalho já tem gente infectada. Então, beijo, abraço, todos. Eu vou tentar, se der para salvar agora, eu vou jogar essa aula lá no YouTube, no meu canal. Procura lá professor Leonardo Vasconcelos, que eu vou liberar. E eu vou tentar manter ela aqui no Instagram também para vocês. O Word, essa semana ainda não vou garantir que eu vou começar o Word, mas quem sabe a gente, depois que fechar do Excel, começamos o Word, tá, Suzana? Tá? Então vou encerrar e vou tentar jogar tanto vídeo no YouTube, professor.leonardo, lá no YouTube, professor Leonardo Vasconcelos. Aqui no Instagram, professor.leonardo.vasconcelos. Independente disso, se der, já vou deixar o ao vivo, fica 24 horas aí para você ver. Tchau, tchau, fique com Deus, um beijo a todos.